Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um podcast do Marcelo Villa aqui no nosso canal no Tá no Pod, o canal do YouTube da Tarobá e também no portal tarobá.com.br/podcasts. Você vai acompanhando todas as informações do nosso podcast. E começando mais um episódio e hoje estou mais uma vez muito bem acompanhado. Comigo hoje o deputado federal Felipe Barros. Nós vamos falar um pouco a respeito do cenário político nacional, vamos falar um pouco do cenário político estadual, vem muita coisa interessante aí do trabalho do Felipe no Congresso e o que vem pela frente. Muitas polêmicas e o Felipe não tem meias palavras e isso é interessante para que nós e para que você que acompanha o nosso podcast fique sabendo de tudo. Felipe Barros, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Vila, uma alegria estar aqui com você. Vamos falar, muita coisa acontecendo. Você que manda. Borbulhando, né, Felipe? Você que manda. Você sabe que eu gosto de uma polêmica. Então pode perguntar tudo. Tá certo. Bom, para falar, já começar em polêmica, vamos já então começar arrebentando com tudo. Essa situação no Congresso, questão do INSS, essa nova polêmica com a questão da quebra de sigilo do Lulinha, que era uma busca da direita, né, dos deputados de oposição, buscar isso para poder... Seria assim, puxar o fio da meada dessa história toda do INSS que a população não engoliu ainda? É puxar o fio da meada, Vila. Eu soltei um vídeo essa semana dizendo que o Lulinha será preso esse ano. Eu não inventei isso, não é um achismo meu. Eu tenho a convicção que isso vai acontecer, porque ele foi delatado. Um dos funcionários do careca do INSS, que talvez seja o principal investigado ali do roubo dos aposentados nesse esquema do INSS, ele delatou, né, o filho do Lula. O Lulinha. Nas mensagens de celulares que foram apreendidas pela Polícia Federal, várias menções eram feitas ao filho do Lula. Pagamentos, mesada de R$300 mil. Tudo isso foi delatado por um dos investigados, que é funcionário do tal do careca do INSS. E ontem, então, na semana passada, na verdade, nós tivemos a quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Isso tanto pela CPMI do INSS, que foi aprovado, gerou aquela confusão toda, né? Os deputados do PT ficaram enlouquecidos, o deputado Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais foi pra porrada com o deputado Luiz Lima, que é do Novo do Rio de Janeiro, né? Ou seja, ficaram ensandecidos. E também a quebra de sigilo havia sido pedida pela Polícia Federal e o ministro André Mendonça já havia concedido. Isso saiu na imprensa também. Olha, o ministro André Mendonça é um homem sério, íntegro, que começou a sua carreira jurídica, inclusive aqui na nossa cidade, em Londrina. Olha aí. A primeira, quando ele passou no concurso da Advocacia Geral da União, ele foi lotado aqui em Londrina. Frequentava a igreja presbiteriana, pregava na igreja, fez o curso de teologia aqui numa universidade em Londrina. É cidadão honorário da nossa cidade, o título concedido pela Câmara de Vereadores. Eu conheço o ministro André Mendonça e sei que ele é um homem sério, que ele não vai, né, passar pano se houver indícios, e na minha opinião há indícios, né, ele não vai passar simplesmente, não vai fazer conchavo político como outros ministros lá no Supremo têm feito. Felipe, por ser ano eleitoral, a gente percebe, inclusive vimos aquela questão do Banco Master, muita gente, apesar que tem muito mais gente talvez envolvida na questão do Banco Master do que do INSS, mas que talvez não saia aí uma definição, não tenha muitos escândalos no sentido de a classe política em si querer preservar por ser uma situação de ano eleitoral. É lógico que tem a direita e a esquerda, se pegar uma coisinha do outro vai querer jogar isso no ventilador. Mas como é que você vê num todo essas fiscalizações, essas possíveis punições, prisões, enfim, as pessoas envolvidas ali no Congresso nessa questão de ser um ano eleitoral? Você acha que prejudica alguma coisa? Eu acho que vão prejudicar o Lula, Vila. Porque você veja só, a CPI do INSS, ou esse esquema de roubo dos velhinhos e das velhinhas, que trabalharam a vida inteira e que tiveram seu dinheiro saqueado por essa gangue, se aproxima muito do PT. Né? Você veja o Lulinha, como a gente estava falando agora, o irmão do Lula também, o Frei Chico, muito envolvido num dos sindicatos que faziam isso. Os sindicatos que desde a época que eu sou vereador são meus amigos, né? Vocês vão se lembrar que pediram minha cassação, Sim. Queriam me processar, me processaram, enfim. O esquema do Banco Master, mesma coisa. Tem uma ligação umbilical com o PT, em especial o PT baiano.
né? O Jacques Wagner, que é o líder do governo, senador do PT da Bahia, ele indicou Guido Mantega para trabalhar no Banco Master com um salário de R$1 milhão por mês. Né? Você vê os ministros que sempre foram, que tiveram ligações profundas com o PT, também ali recebendo contratos milionários por parte do Banco Master. O Toffoli, por exemplo, foi indicado pelo Lula, né, ou pela Dilma, não lembro, foi pelo Lula, salvo engano, o Toffoli. O Alexandre de Moraes, idem. Né, o Alexandre de Moraes que fez toda a censura nas últimas eleições favorecendo o Lula. Então, eu acho que se tem um impacto político nesses escândalos é o aumento da rejeição do Lula e, consequentemente, a eleição do Flávio começa a disparar. Né? Saiu uma pesquisa, inclusive, recente do Flávio já na frente do Lula. Pesquisa do Paraná, pesquisa quentíssima. Olha aí. Então, eu acho que o impacto eleitoral disso será assim, uma tragédia para o Lula. Você disse de censura do Alexandre de Moraes, ou seja, do Supremo de alguma forma. Você acredita que pode acontecer alguma coisa nesse sentido também nessas eleições? Não acredito. O Tribunal Superior Eleitoral será presidido pelo ministro Cássio Nunes e vice-presidente ministro André Mendonça. Não acredito que haja censura. O que foi feito no TSE lá atrás, Vila, foi um verdadeiro complexo industrial da censura. Tudo que os opositores do Lula falavam, rapidamente era censurado nas redes sociais. Enquanto isso, a campanha do Lula podia falar tudo e mais um pouco, inventar mentiras. O próprio Janones, deputado de Minas Gerais, escreveu um livro falando das mentiras que ele contou e que ele inventou no período eleitoral contra o governo Bolsonaro. Inventaram, por exemplo, que o Bolsonaro era pedófilo. Quem inventou isso foi o Janones. Nunca foi incluído num inquérito das fake news. Então, existe inclusive essa percepção por parte da população de que o judiciário, na eleição passada, pendeu para um lado. O Tribunal Superior Eleitoral pendeu para um lado. Esse lado foi o do Lula. Então, eu acho que com esse momento que a gente está vivendo, o Supremo sendo, de forma muito crítica pela imprensa, sendo sabatinado, os atos do Supremo sendo questionados pela imprensa, coisa que a gente não via acontecer nesses últimos anos, porque quando era contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, a imprensa ficava quieta. Agora estão criticando os ministros do Supremo. Então, eu acho que não há clima para que o Supremo ou o TSE faça qualquer tipo de cópia daquilo que foi feito na eleição de 2022. Tá certo. Ainda falando no cenário nacional, você disse aí de pesquisa, de Flávio Bolsonaro, ele definitivamente entrou no jogo. Entrou no jogo. Flávio tá on. Você, como uma pessoa militante ali, muito próximo, né, desse cenário nacional, dos acordos, de quem iria ser candidato, de quem não iria, com a impossibilidade do Jair Bolsonaro, você acreditava nisso, que o Flávio entraria dessa forma, já com um grande apelo, já sendo aí realmente tendo uma certa força? Claro, não totalmente a força do pai, mas com a força que ele entrou? Quando o Flávio foi anunciado candidato, Vila, pré-candidato, pelo Jair, né, através daquela carta, eu me manifestei dizendo, olha, gente, vocês vão se surpreender. Porque deixa eu te contar um pouco de bastidor. Vai. O PT lá em Brasília, quando foi anunciado que o candidato era o Flávio, o PT em Brasília comemorou. Porque eles achavam que seria mais fácil derrotar o Flávio do que derrotar o Tarcísio. Essa era a visão dos deputados do PT. Certo. Muitos deles comemoraram quando o Bolsonaro anunciou o Flávio como seu sucessor político na presidência. Eu falei, inclusive, para alguns deles, eu falei, vocês estão equivocados, vocês vão ver como que isso que vocês estão falando não vai acontecer. Por quê? O Flávio carrega automaticamente o capital político do Jair. Certo. Só que o Flávio tem uma rejeição infinitamente menor. Porque o Flávio é mais jovem, é mais dinâmico, sempre da família foi o mais político, tem um bom diálogo com todos os partidos no Senado Federal, conversa com todo mundo, conversa inclusive com o Poder Judiciário. O Flávio passa essa jovialidade, que é o que eu acho que vai ser um pouco o tom da campanha desse ano. Porque de um lado nós teremos o Lula, que é um produto vencido, que neste governo só soube aumentar imposto e viajar o mundo com a Janja, numa espécie de lua de mel paga com dinheiro do povo brasileiro. De outro lado, nós temos o Flávio, falando de inovação, mostrando sua jovialidade, sua dinâmica, rodando o país com o capital político do pai, só que com uma rejeição bem menor. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer nas pesquisas.
né? A rejeição do Lula cresce cada vez mais, a rejeição do Flávio cai. Cada entrevista que o Flávio dá, cada aparição que ele faz, a rejeição dele vai caindo, caindo, caindo. Né? Não à toa, o Flávio já numericamente passou o Lula nas pesquisas, nos cenários, principalmente de segundo turno. Né? Então, eu acho que o Flávio disparou. Você acredita que parte da imprensa, até o Poder Judiciário, que não quer sair do poder e quer estar sempre com quem ganha, com quem tem perspectiva de continuar no poder, pode mudar esse cenário todo que você falou agora há pouco de censura, de omissão e tudo mais, quando vê realmente essa situação de que o Flávio tem condições de ganhar, de que o governo pode mudar de mão? Veja, o governo Lula tá espalhando milhões de reais na mão dos grandes veículos de imprensa, né? Que é algo, inclusive, que eu acho que nós erramos no governo Bolsonaro. Isso não significa que você vai comprar a imprensa, só que é o seguinte, o Lula, a imprensa, Vila, e eu estou falando de forma generalizada, né? Porque você, por exemplo, é um excelente profissional da imprensa que cobre Câmara de Vereadores desde a época que eu era vereador, por exemplo. Né, a Tarobá faz um excelente jornalismo. Quando eu me refiro à imprensa, eu me refiro aos grandes veículos nacionais. Né, todos eles sempre receberam verba pública. Né, eu acho que com as redes sociais, os grandes veículos de imprensa precisam necessariamente, para sobreviver, da verba pública. Isso não significa que o Bolsonaro deveria ter cortado. Né? O Bolsonaro simplesmente cortou. Na época, o general que estava à frente da SECOM, esqueci o nome do general que estava, no meu ponto de vista, cometeu um erro, cometeu uma falha. Por que acontecia daí? A imprensa divulgava só, sabe aquelas falas, às vezes, do presidente Bolsonaro, que as pessoas poderiam dar dupla interpretação, ou algum recorte dele criticando alguma coisa, a imprensa divulgava só isso, não divulgava os feitos do governo. Contexto e tudo mais. O Bolsonaro fez muita coisa, de obra, pelo Brasil inteiro, só aqui no Paraná, o tanto de recurso que ele mandou para cá, no Nordeste, então nem se fala, e a imprensa acabava não divulgando. Então, eu acho que essa foi uma falha do governo. Eu não vejo a imprensa, neste momento, pendendo para o lado do Flávio, mas eu vejo uma imprensa cada vez mais criticando Lula. Né? Você veja só, eu não vi esse cenário 2 anos atrás. Os grandes veículos de imprensa passavam um pano bonito. Né? Hoje você já começa a ver a Globo, por exemplo, criticando os ministros do Supremo, criticando medidas do Lula. Né? Fazendo um trabalho que a imprensa tem que fazer, né, gente? Então, eu não vejo a imprensa defendendo o Flávio, mas eu vejo que pode ser, ao se verificar esse cenário do Flávio na frente, a imprensa fazendo o trabalho que ela deveria ter feito lá atrás, de criticar quando necessário. Eu, conversando recentemente com um contador e de um grande escritório na região, ele me disse o seguinte, que na época do Bolsonaro, ele, a grosso modo, diminuiu 27 impostos. E esses 27 impostos no governo Lula foram repostos. É isso mesmo? Você acompanhou isso? É isso mesmo. Não à toa o Haddad ficou com o apelido de Taxade, né, porque só sabe aumentar taxa e imposto. O PT tem uma visão completamente diferente da economia do que a nossa, né, Vila? Qual foi a lógica do presidente Bolsonaro? Olha, eu vou diminuir impostos de modo que o dinheiro fique no bolso do cidadão. O cidadão tendo dinheiro vai gastar mais, vai viver melhor com a sua família, vai poder levar sua família no final de semana para fazer uma viagem, um passeio, ir no cinema, comprar uma picanha, tomar uma cerveja. O Lula fez o contrário. O Lula estourou a conta pública, basta ver as estatais. Eu conversava semana passada com o pessoal do Correios aqui de Londrina. Então, é uma situação lamentável. O Bolsonaro deixou o Correio superavitário, com dinheiro em caixa. Em 2 anos, o governo do PT quebrou o Correios, a ponto do Correio ter que fazer empréstimo com instituições bancárias privadas para pagar a folha de pagamento, Vila. Então, o PT estourou todas as contas públicas e aí qual que é o remédio que o PT traz para o povo? Aumentar imposto. Alguém tem que pagar a conta. Aumentar imposto. Não é só o cartão corporativo do Lula que ele criticava do Bolsonaro, deu o triplo do governo Lula, né, para bancar as viagens internacionais da dona Janja e do seu Lula. Então, é uma visão econômica que é para empobrecer o povo. O Lula na campanha prometeu que ia colocar o pobre no orçamento. O que ele fez? Tirou o orçamento do pobre. Agora, a última foi o Haddad aumentando o imposto de importação de eletrônicos. Né? Então, os nossos celulares, o computador, esse ano é ano de Copa do Mundo. A televisão vai ficar mais cara. Só sabem aumentar imposto.
Vila, isso é tão óbvio, porque quando você aumenta o imposto, isso automaticamente é transferido para o preço do produto. A pessoa vai parar de consumir. Então, é uma estagnação econômica completa que o Lula faz no nosso país. Né? É por isso que eu torço para que em outubro a gente aposente essa corja. Tá certo. Bom, nós vamos entrar no cenário estadual, vamos entrar também aqui na situação do Felipe, né? Falar um pouco do trabalho dele, do que vem pela frente, mas deixa eu pagar a conta, deixa eu falar do patrocinador aqui. Eu vou falar do suco Fer que Fez, um suco bacana, um suco delicioso, saboroso e ó, já está todo mundo tomando o suco Fer que Fez. Aqui ó, tem laranja, detox, fit de beterraba, que é pré-treino, são 3 sabores, tem de 1 litro, tem de 300 ml, você vai encomendar, você vai entrar em contato, é produto natural, você não encontra no mercado, na padaria, na lanchonete, você tem que encomendar, entrar em contato, pedir o seu pelo 98485-5100, 98485-5100, você vai conversar com o pessoal. Aí sim, você que é de lanchonete, hamburgueria, buffet, você que vai fazer uma festa de casamento, aniversário, você vai consumir em grandes proporções, você pode entrar em contato com eles e encomendar, porque como é natural, não tem conservante, não tem água, não tem açúcar, não tem aqueles produtos que fazem ele demorar mais para vencer e que faz mal para você. É produto natural de consumo imediato. E por falar nisso, Felipe, vou te servir aqui, olha, tem que mexer bem porque é natural, um suco maravilhoso, hein, de Vila? Laranja Fer que Fez. Esse é maravilhoso de verdade, viu? E ela só vende para comércio ou vende para... Se eu quiser comprar dela, eu posso comprar também? Você manda um WhatsApp agora. Excelente. 98485-5100 e o pessoal lá da Fernanda já vai mandar para você. Aí, ó. Ao nosso país. Ao nosso país. E aí você encomenda esse lá. Esse detox aqui eu adoro. Detox, eu vou encomendar esse detox com ela. Você tem tempo para fazer uma academia, alguma coisa, não? Eu tô até precisando, viu, precisando, Vila? né? Eu tava tomando Monjaro, que ultimamente tem sido o melhor nutricionista, né? Rapaz do céu. Mas parei de tomar e já dei uma engordadinha de novo. Então, se você for para academia, esse fit de beterraba é o pré-treino mais natural e mais eficaz que tem. É só entrar em contato lá. E o suco é uma delícia. Maravilhoso. 98485-5100. Felipe, cenário político estadual. Nós temos aí lançada uma pré-candidatura do Felipe Barros ao Senado. Sim. E que muda também, de certa forma, mexe também com o contexto, não só com a sua vida política, mas com a vida política, o cenário político nacional, estadual. E por que não nacional? Porque nós vamos entrar nessa esfera aí. Mas vamos falar a respeito dessa pré-candidatura primeiro. Como é que surgiu, como é que foi construída e como é que você está nesse momento com essa pré-candidatura ao Senado? Vila, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre tive minhas posições muito claras. Eu nunca fugi da briga, nunca fugi do debate. Vocês vão se lembrar que quando eu fui vereador aqui na nossa cidade em Londrina, 2017, 2018, eu votei contra o aumento do IPTU. Eu enfrentei a máfia do IPTU, abri uma comissão de investigação contra aqueles servidores que estavam recebendo propina para tirar alguns devedores da dívida ativa do município. Eu entrei com pedido de cassação de 2 vereadores que se envolveram com venda de zoneamento e que foram denunciados pelo Ministério Público e recentemente, inclusive, condenados pela Justiça. Eu fui eleito deputado pelo apoio que recebi naquele momento do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que eu já fazia parte do movimento Pró-Vida, já acompanhava e viajava o Brasil com o então deputado Jair Bolsonaro. No primeiro ano do meu mandato como deputado federal, eu fui o líder do PSL, que era o nosso partido na época. Eu fui o relator do voto impresso, sempre estive defendendo a liberdade de expressão, fui membro da CPI da fake news, que foi o início, o embrião disso tudo que aconteceu de censura depois, né? Sempre defendendo a liberdade de expressão. Tanto é que a minha reeleição, na minha primeira eleição como deputado, eu fiz 75 mil votos. Na minha reeleição, em 2022, eu fiz 250 mil votos, fui o terceiro deputado federal mais votado do estado. Né? Então, eu nunca fugi da discussão, sempre tive as minhas posições muito claras. Aceito as divergências, porque é natural da democracia a pessoa pensar diferente de mim. Né? Mas eu nunca me escondi. Eu nunca cheguei aqui para você, falei que eu pensava de uma forma e agia de outra.
Né? Então, o presidente Bolsonaro veio, antes de ser preso ilegalmente, ele veio a Curitiba, e por conta desse meu histórico, por ter rodado o Paraná comigo na campanha municipal, por exemplo, eu e o presidente Bolsonaro viemos de Foz do Iguaçu até Londrina juntos. Sim, E as pessoas me abordavam na rua: Felipe, você tem que ser nosso candidato a senador. Então o presidente Bolsonaro, quando veio a última vez para o Paraná, falou: Felipe, você será o nosso pré-candidato a senador. E lançou o meu nome, conversou com o Ratinho, falou para a imprensa, inclusive a imprensa aqui de Londrina, naquele momento, quando ele veio para a exposição. Então lançou meu nome. Depois disso, o Flávio, nosso pré-candidato a presidente, bateu o martelo mais uma vez no meu nome. Semana passada recebemos o apoio do governador Ratinho Júnior. Então, assim, tudo isso tem me deixado muito animado. Eu estou rodando e vou rodar os 399 municípios do estado do Paraná. Certo. Até o final de maio, no mais tardar no comecinho de junho, eu quero ter rodado os 399. Eu acho que é a hora, e as pessoas hoje têm a consciência, Vila, que é no Senado Federal que muita coisa disso que a gente estava falando até agora Sim. pode ser resolvido. Os senadores hoje, boa parte, tem rabo preso, então não fazem nada. A outra parte não tem coragem e se escondem. O Paraná mesmo, nosso estado, está bombando, irmão. A economia está indo bem, a segurança pública está indo bem, o agronegócio do Paraná é referência para o Brasil e para o mundo inteiro. As maiores cooperativas do mundo estão aqui no oeste do estado do Paraná. A gente precisa colocar pessoas no Senado para defender o nosso estado que tenham essa capacidade, essa energia, que tenham essa disposição. Porque parece que os senadores do Paraná estão dormindo em berço esplêndido, estão em outro ritmo, estão em marcha lenta. É agora que nós precisamos defender o Paraná, lutar por um Brasil melhor. Então eu estou muito animado, estou viajando bastante, por todo o estado do Paraná, e vamos continuar ouvindo a população, conversando com os prefeitos, com os vereadores, reunindo o povo da direita nesse movimento que eu intitulei de Acorda Paraná, para todo mundo ter a consciência da importância das eleições esse ano. E com esse crescimento dessa pré-candidatura sua, você entra com uma figura, pelo menos é o que eu percebo, uma figura importante no cenário estadual e nacional, candidatura nacional, aqui no Paraná. Sim. Porque tem aquela questão do Flávio, aí o Ratinho Júnior querendo ser candidato também à presidência, aí vem a composição de quem será o candidato a governo, aí o Flávio, que é essa história de Moro, que seria o candidato, ou deve ser o candidato contra o candidato do Ratinho Júnior. Enfim, todo esse imbróglio, como que você está vendo, como que está a sua participação nisso, para de repente poder ajudar a definir essa situação toda? Só para mais um ponto em relação à pergunta passada, eu acho que também chegou a hora da nossa região ganhar mais uma vez um protagonismo político. O interior do Paraná, principalmente a região metropolitana de Londrina, o norte do estado, já elegeu governador, já elegeu senador, e infelizmente perdeu esse protagonismo político nos últimos anos. Então, respondendo a tua pergunta, essa de agora, Vila, veja, o PL do Paraná caminha junto com o governador Ratinho. Nós fizemos essa grande composição por entendermos que o Ratinho representa e construiu um Paraná bem melhor do que aquele que ele pegou 8 anos atrás. Hoje os municípios todos têm recebido muito recurso, o Paraná virou um canteiro de obras, grandes sonhos que eram sonhados pelos municípios no passado, hoje são realidades. Eu estava no litoral, por exemplo, a ponte de Guaratuba, a reforma de praticamente todas as orlas de todas as cidades do nosso litoral, o litoral do Paraná está bombando, tudo isso eram sonhos que o Paraná tinha de 30 anos atrás, mas agora o governador Ratinho conseguiu colocar em prática. Então o PL do Paraná caminha junto com o governador Ratinho. O governador Ratinho lançou a sua pré-candidatura à presidência. O PL está fechado, o Flávio é meu amigo pessoal, você sabe disso, já veio inclusive aqui para o Paraná algumas vezes a meu convite, deve vir para cá nos próximos meses, para Londrina inclusive, vou marcar para ele gravar o podcast do Vila. Com certeza. Então, eu estou fechado com o Flávio para presidente. Nas próximas semanas nós temos que conversar, o governador Ratinho, o Flávio, lá em Brasília, eu vou participar dessa conversa para a gente ajeitar, saber exatamente se o governador vai, se não vai, ser candidato a presidente, como que vai ser o palanque do Flávio. O Flávio deu essa missão para mim. Falou: Felipe, você tem que cuidar do meu palanque no Paraná. Eu tenho que ter um palanque. Eu falei: então vamos ajeitar o jogo. Tá certo. E essa possibilidade, de repente, do Ratinho não ser candidato a presidente e vir também numa das vagas para o Senado, já que nós vamos eleger dois senadores nessas eleições. Você, como pré-candidato a senador, como você vê esse cenário? Seria maravilhoso, porque eu e ele faríamos essa dobradinha, nós dois somos jovens, dinâmicos, eu acho que seria excelente para o estado do Paraná. Eu não sei se o próprio governador
gostaria de ser candidato ao Senado. Né? Mas é uma opção. Aliás, para mim seria maravilhoso poder rodar o estado do Paraná ao lado do governador Ratinho, defendendo o nosso estado. Muita conversa, muita informação truncada, mas houve, por parte do Flávio Bolsonaro, um convite para que o Moro viesse para o PL para ter esse palanque, não? Não houve essa conversa, não houve esse convite. O Flávio estava fora do país na semana passada, retrasada, melhor dizendo, me ligou. Assim que chegou no Brasil, falou: Felipe, esse convite não aconteceu. Né? Aliás, o Flávio me disse: Felipe, quem cuida do PL aí no Paraná é você e o Jacobo. A gente não vai fazer nenhuma movimentação aqui por cima sem consultar, sem falar com vocês, sem vocês participarem da mesa. Né? Então, esse convite para que o senador Sérgio Moro se filiasse ao PL nunca existiu. E muita conversa, né, Felipe? É importante que as pessoas que estão nos acompanhando se atentem e vejam de onde sai, né? Por exemplo, saiu da boca do Felipe, saiu da boca do Flávio Bolsonaro, saiu da boca do governador Ratinho Júnior, enfim, para que as pessoas não caiam. Porque às vezes a própria oposição planta isso para criar discórdia, para tentar induzir as pessoas ao erro. Isso acontece muito, viu, Vila? É raro, mas acontece muito. Né? Então, você tem razão. Nós não convidamos o senador Sérgio Moro, tenho um respeito por ele, porque é senador da República, mas o PL já tomou seu caminho, ele está na União Progressista, somos partidos diferentes. Como que você vê essa questão? Você acha que o Moro consegue viabilizar a candidatura ao governo? Veja, Vila, eu não gosto de meter meu bedelho no partido dos outros. É igual a gente querer se meter em briga de marido e mulher. Mas, assim, o que são fatos públicos, né? Daí isso eu posso comentar. O PP, porque tem dois partidos, o PP e a União Brasil. Sim. Se juntaram, formaram uma União Progressista. Certo. O PP no Paraná não quer o Sérgio Moro, inclusive o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, veio aqui para o Paraná, já disse abertamente que o senador Sérgio Moro não vai ter legenda. E, por sua vez, a União Brasil quer a candidatura do senador Sérgio Moro. O Rueda, que é o presidente nacional da União Brasil, gravou um vídeo recentemente dizendo que ele terá legenda. Então, esse é um problema interno deles. O PL está unido, né? Nós estamos todos unificados. O PL hoje é o segundo maior partido do Paraná, só perde para o PSD do Ratinho. Nós temos 60 prefeitos, 70 vice-prefeitos, 500 vereadores pelo Paraná. Estamos aumentando agora a nossa bancada de deputados federais, estão se filiando agora o Sargento Faur, que está vindo para o PL, Reinaldo Stefani está vindo para o PL, né? Então estamos construindo um bom time aqui. Eu vou fazer duas em uma pergunta, que eu sei que você não vai correr, mas eu já vou me cercar. Boa. Candidato a governo por parte do Ratinho Júnior. Tem 3 nomes figurando: Alexandre Cury, Guto Silva e o próprio Rafael Greca. Você que está participando disso tudo aí, ainda não se tem uma definição por parte, ou seja, não foi declarado por parte de ninguém. Eu ia até te perguntar o que você acha, como é que está sendo, não sei, eu ia falar que isso é coisa do Ratinho, mas qual a sua preferência? Ou se você sabe de alguma coisa, se já tem algum nome nesse jogo aí. Veja, respondendo até sobre a ótica do próprio partido e não apenas a minha ótica pessoal, Vila. Tanto o Guto quanto o Alexandre são excelentes nomes. O Greca, por sua vez, ele teve episódios que são totalmente dispensáveis. Foi um bom prefeito, foi um bom gestor para Curitiba, é verdade, mas você veja só, assim que ele estava terminando o seu segundo mandato, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná deu uma cidadania honorária para o João Dória, e no discurso, isso agora, ano passado, ou retrasado, e no discurso do Greca, então prefeito de Curitiba, ele desceu a lenha no presidente Bolsonaro. Desceu a lenha. Então existe hoje uma incompatibilidade do PL com o ex-prefeito Rafael Greca, que, repito, tenho todo o respeito pelo Rafael, o encontrei inclusive lá no show rural, mas ele escolheu um lado, né? E nós não podemos simplesmente tapar o sol com a peneira. Ele escolheu um lado, ele criticou de forma muito ferrenha o presidente Bolsonaro, elogiou o Flávio Dino, elogiou o ministro Barroso, enfim. Ele tem um lado político que não é o lado do PL. Então, com exceção do Greca, tanto o Guto quanto o Alexandre são excelentes nomes. Nós temos excelente relacionamento com os dois, nós do PL, né, todos os deputados do PL têm bom relacionamento com eles, e a escolha vai ser do governador. Tá certo. Agora, o governador não é uma escolha fácil também, né? Não é. É uma sinuca de bico. Meu Deus. Bom, vamos falar um pouco mais a respeito do Felipe. Então,
Você já falou aqui da época que foi vereador, tal, você começou como vereador, já fazia essa militância junto com o projeto do Bolsonaro, que era um projeto ainda iniciando para ser presidente, para chegar a ser presidente, como você chegou também a ser deputado federal e depois. Mas quando você iniciou, fala um pouquinho lá atrás, quando foi vereador, eu acompanhei isso de perto Sim, você como cobria a Câmara na imprensa, época, né, cobria Vila? a Câmara de Vereadores. Depois de 2 anos, você, como vereador, e muitas polêmicas, vira deputado federal. Você imaginava, você tinha traçado esse projeto? Não, confesso para você que não. Eu me formei na UEL em 2014 em Direito. Sempre gostei de política, fui presidente do DCE da UEL em 2012, acompanhava a política, trabalhei na Câmara de Vereadores aqui como assessor, estagiário, então sempre participei ativamente da política londrinense, mas não partidária, né? E aí eu decidi ser candidato a vereador, incentivado pelos meus amigos do Movimento Pró Vida. Na época nós tínhamos todo aquele debate da ideologia de gênero nas escolas, e eu bati pesado sobre esse assunto. Sim. Sou completamente contra esse tipo de coisa dentro das escolas, e fui eleito vereador. Na minha cabeça, Vila, né, o natural seria sair deputado estadual. Uhum. Né, eu fiz um mandato nesses 2 anos de vereador de muita posição, né, nunca sempre defendendo aquilo que eu acredito. Num dado momento, o deputado Jair Bolsonaro me chama a Brasília e fala: Felipe, eu quero que você venha se filiar ao PSL e compõe a nossa chapa de deputado federal no Paraná. Eu tinha sido eleito pelo Republicanos, a vereador, né? Eu falei: presidente, tudo bem, mas... Presidente, não queria deputado. Deputado, tudo bem, mas eu preciso sair do Republicano sem correr o risco de perder meu mandato de vereador. E aí ele construiu, junto com o Republicanos, a minha saída pelo Republicanos e filiação ao PSL. E eu fiz uma campanha basicamente focada em Londrina, na minha primeira, em 2018, focada em Londrina e região metropolitana. Eu não tinha braço, Vila, eu não tenho parente na política, eu não tenho padrinho político. Né? Então, assim, eu não tinha capacidade de sair muito da nossa região. Então, eu fiquei e fiz 45 dias de campanha em Londrina, Cambé, Rolândia, Biporã, Arapongas, na nossa região metropolitana. Certo. E fui eleito. Uhum. Naquela eleição de 2018. E muito bem votado. Fiz 75 mil votos naquela primeira eleição minha. Eu não me lembro exatamente a votação em Londrina, mas foi algo próximo de 40 mil votos só em Londrina. Sim. Né? Então, acho que isso foi fruto do trabalho que eu fiz na Câmara de Vereadores. Né? E, claro, contando com o apoio do presidente Bolsonaro, que veio aqui em 2017, né, declarou apoio a mim. O Eduardo Bolsonaro depois voltou para cá mais uma vez no lançamento da minha campanha. Tudo isso ajudou. Tá certo. E agora, alçando essa possibilidade de um voo maior e tudo mais. O seu trabalho na região, porque ficou muito grande, um trabalho estadual, porque você é deputado pelo Paraná, mas virou um processo nacional, porque você hoje figura, né, como eu já disse aqui no começo do podcast, figura entre a política nacional, onde tem a situação nacional, estão lá deputados de vários estados e você é nosso representante, representa o Paraná nessas conversas nacionais, nesses debates políticos, em projetos e tudo mais lá no próprio Congresso. Você não deixa a essência da região, essa região metropolitana que te elegeu com 75 mil votos. Você continua rodando, você continua por aqui, né, Felipe? Continuo. Eu moro aqui, Vila. Sou nascido em Londrina, amo Londrina. Meus filhos e minha esposa e eu, portanto, nós todos estamos aqui. Eu que faço bate e volta toda semana para Brasília, minha esposa e meus filhos continuam aqui, meus filhos estudam aqui, meus pais moram aqui, meus sogros moram aqui, então eu moro aqui. Londrina é minha cidade que eu amo, e que eu não vou sair daqui. Eu falo para todo mundo, né, às vezes alguns amigos de outras cidades vêm para cá, eu falo: gente, eu não troco Londrina por nenhuma outra cidade, nem Brasília, nem Curitiba. Eu amo Londrina, é uma cidade que tem uma qualidade de vida enorme. Você vê, eu tenho uma tia e uma prima que estavam morando em São Paulo, que se mudaram para Londrina há uns 6 meses, por conta da questão da insegurança lá de São Paulo, Vila. Sim. A primeira coisa que elas estranharam quando chegaram aqui foi que aqui a gente anda com o vidro do carro aberto. Olha. Né? Então, assim, Londrina é uma cidade que eu adoro, né? Que eu amo, é a nossa cidade. Então, assim, você pega a minha rotina, eu vou para Brasília, volto para Londrina. Quando eu estou aqui, eu atendo o pessoal no meu escritório ali em Janópolis com a JK, na rotatória. Quando não estou em Londrina, eu vou rodar a região, vou passar município por município, que é o que eu estou fazendo. Tá terminando a gravação do nosso podcast, eu estou indo para a estrada, rodar ali a região um pouco mais para cima, né? Lupianópolis e outras cidades aqui para cima da MEPAR, que é a região aqui do Paraná. Então, irmão, se você pega, por exemplo, as emendas que todo deputado federal tem para destinar para os municípios, eu busco atender
todos os municípios espalhados pelo estado, né? Principalmente aqueles prefeitos que são do PL, ou vice-prefeitos que são do PL, porque aí nós temos a certeza de que o recurso será bem utilizado. Mas se você pegar 65%, 70% das emendas que eu destino são para Londrina e região metropolitana. Porque esse foi um compromisso que eu fiz com a nossa região desde o meu primeiro mandato. Aqui em Londrina, reforma do Moringão, reforma de iluminação do Estado do Café, ajuda a todos os hospitais, Hospital do Câncer, Hospital Evangélico, Santa Casa, as associações, as ONGs, né, a APAI, a Associação Flávia Cristina, Instituto União para a Vitória, todo ano eu busco ajudar. Então, esse é o trabalho como cidadão pé vermelho londrinense. E conversando com esses prefeitos da região toda, conversando com esses políticos aí, como é que tem sido esse trabalho e a própria aceitação do Felipe como possível candidato ao Senado? Vila, tem sido muito boa, muito gratificante. O que os prefeitos, os vereadores têm me relatado é que, em primeiro lugar, todos precisam de um senador da nossa região, que possam, na sexta-feira, no sábado, quando eu estou aqui em Londrina, sair da sua cidade e vir aqui falar comigo. Porque, lamentavelmente, o que tem acontecido quando as lideranças políticas, prefeitos e vereadores, vão a Brasília para buscar solucionar algum problema de suas cidades, eles não conseguem falar com os senadores do estado do Paraná. Isso eu tenho ouvido, Vila, de todos os prefeitos. Semana passada eu estava no litoral do Paraná, conversei com 7 prefeitos, um por um. Os 7 falaram a mesma coisa. Aqui na nossa região nós já estamos finalizando essa andança pelas cidades da região de Londrina. Todos os prefeitos falam a mesma coisa. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou colocar um exemplo concreto. Às vezes o município de Cambé tem uma demanda para resolver lá em Brasília. Seja de emenda, porque às vezes precisa construir alguma coisa na cidade, precisa arrumar uma creche, uma escola, um posto de saúde, fazer uma rodovia, fazer um asfalto. Não consegue ser recebido pelos senadores. Às vezes o município está com um problema parado lá na ANAC ou em outro órgão do governo federal. Não tem um senador para pegar o prefeito pelo braço e levar lá nesse órgão federal. Isso traz prejuízo concreto para a cidade. Ontem, por exemplo, a gente em Miraselva, teve uma chuva recentemente em Miraselva, final do ano passado, destruiu a cidade. Eles estão, inclusive, sob vigência do decreto de calamidade até hoje. Não conseguiram uma ajuda, um contato com os senadores do estado do Paraná. Seja para destinar uma emenda, seja para falar com algum órgão do governo federal, pegar os prefeitos pelo braço, vamos fazer essa reforma aqui, a escola caiu, o teto, as crianças estão sem aula, entendeu? Então esse é o trabalho do senador. Infelizmente não tem acontecido. Política local, mandato do Thiago Amaral. Você participou na campanha, você ativamente trouxe o Bolsonaro aqui, sim, fez com que, ajudou muito, com que o Thiago fosse eleito. E se não fosse a vinda do presidente Bolsonaro, certamente ele não ganharia a eleição. E você está feliz? Vila, olha, esse primeiro ano do mandato foi um ano de adaptação. Foi um ano em que o Thiago, que você sabe disso, ele, para além da política, eu construí uma relação de amizade com ele, com a família dele. É um cara de bom coração, super bem intencionado, que tinha o sonho de ser prefeito. Então, tudo isso me fez, há 3 anos atrás, declarar apoio a ele. Quando perguntavam para mim, Felipe, você vai ser candidato a prefeito? E o Thiago foi uma das primeiras pessoas que falou para mim, olha, Felipe, se você for candidato a prefeito, eu vou te apoiar. Agora, se você não quiser, eu gostaria de construir com você o teu apoio. Eu sempre falei para ele, Thiago, eu não tenho essa pretensão de ser candidato a prefeito de Londrina. Acho que não é o meu perfil nesse momento. Pode ser mais para frente, mas agora não. Então, assim, esse primeiro ano dele foi um ano de adaptação. Ele fez uma troca de secretariados, é importante que se faça algumas outras alterações, é importante que tenha um bom relacionamento com a Câmara. Eu já fui vereador, falei isso para ele, inclusive, Thiago, eu já fui vereador, eu sei a importância do prefeito estar alinhado com a Câmara de Vereadores, porque aí as coisas fluem. O que precisa ser feito acontece de maneira mais rápida. Fez essa troca de secretariados, colocou outros, colocou inclusive o Nantes, que é do nosso PL, nosso primeiro suplente, virou secretário do idoso. Acho que ainda precisa fazer algumas trocas pontuais, mas o Thiago é bem intencionado, é honesto. E eu tenho certeza que fazendo essas adaptações, essas outras reformas que ele precisa fazer, o negócio vai deslanchar. Agora, o tempo passa rápido. A população espera a resposta, é natural que a população espere a resposta. Nós tivemos uma campanha municipal muito pesada, você vai se lembrar disso.
né? A Maria Tereza, ex-secretária de Educação, candidata do Marcelo, fez uma campanha muito pesada de acusações. E o Marcelo, apesar de eu quando fui vereador, você vai se lembrar, eu era oposição ao Marcelo, sempre fui oposição, critiquei ferrenhamente, mas terminou os seus 8 anos bem avaliado. Mesmo assim, na campanha, nós conseguimos fazer uma votação histórica na Zona Norte, na campanha do Thiago. Né? Eu acho que foi esse somatório de apoios que o Thiago teve. O presidente Bolsonaro não queria vir para cá, Vila, porque o Thiago era PSD. Eu falei, presidente, é importante porque é a minha cidade. Daí eu levei o Thiago para tomar tubaína umas 3 vezes com o Jair lá em Brasília, até ele gostar do Thiago, e veio para cá. Né? Então, assim, precisa fazer essas mudanças. O executivo, diferente do legislativo, precisa tomar decisão. Não pode postergar a tomada de decisão. Né? Então, acho que depois desse primeiro ano que foi bem conturbado, a tendência é as coisas serem resolvidas esse ano e o Thiago dá respostas que a população espera. E em termos de partido, porque você é um grande representante no estado, mas presidente aqui, aliás, líder, né, maior aqui em Londrina. A participação, já que vocês têm vereadores na Câmara, vocês têm o vice-prefeito, que é o Júnior Rosa, e o partido, o PL, está satisfeito com a participação dentro do mandato do Thiago Amaral? Vila, eu acho que são 2 aspectos. Assim, vou falar sobre a ótica dos vereadores e depois sobre a ótica daquelas pessoas que estão contempladas na administração por serem do PL. Nós somos a maior bancada, temos 6 vereadores. Com a vinda da Jéssica, agora vamos ser a maior bancada. Está confirmada a Jéssica? Confirmada. 7. O único vereador que vem para ser candidato é a Jéssica? É a Jéssica. Estadual é a Jéssica. Né? O Santão é pré-candidato a deputado federal. E outros vereadores que eu sei que também estamos em conversas e que virão. Mas a princípio 7. Ou seja, a nossa bancada vai ser a maior bancada da história da Câmara de Vereadores de Londrina. E eu nunca fui do perfil, Vila, de exigir que vereador vote assim ou vote assado. Eu nunca fui do perfil de exigir que vereador se posicione assim ou assado. Claro, nós temos uma pauta programática do partido. A gente não pode aceitar no partido alguém que defenda o aborto, né? Alguém que passe pano para corrupção. Isso a gente não aceita, mas não é o perfil de nenhum dos 7 vereadores do PL na Câmara. Agora, nós temos 3 vereadores que são oposição ao Thiago, os outros 4 que são da base do Thiago. Eu não vou ficar cobrando e exigindo dos vereadores que votem assim ou assado. Isso não é uma prerrogativa minha. Essa é uma construção que o prefeito e sua equipe têm que fazer com os vereadores. Né? Eu nunca aceitei, quando vereador, que o meu partido ficasse me mandando votar assim ou assado. Né? Então não posso fazer isso. Cada vereador é livre para votar de acordo com a sua consciência. Cada vereador é livre para fazer o discurso que quiser na Câmara, para cobrar quando achar necessário. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o PL foi o maior parceiro eleitoral do Thiago. Como eu disse, não é para me gabar, não é para me gabar, né? Mas se não tivesse vindo o presidente Bolsonaro, eu estava em primeiro lugar nas pesquisas. Sim. Né? Provavelmente seria o prefeito. Todo esse apoio, não só meu, mas da Luísa, da Cloara, dos demais partidos que vieram no segundo turno, do Republicanos, do vereador David, do Emanuel, do Chavão, os demais partidos que vieram, tudo isso contribuiu para a vitória, né? Então, eu acho que ninguém ganha uma eleição sozinho, e essas pessoas precisam ser reconhecidas. Hoje o PL tem o Nantes, que é o secretário de Idoso, Luciano, que é meu amigo da minha família, competentíssimo, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, que é o Luciano, que está na presidência da Coab. O Luciano, para você ter ideia, passou no concurso de procurador do município, depois passou no concurso de procurador federal da Caixa Econômica, depois passou no concurso de advogado-geral da União, foi para Brasília, depois ele passou num concurso de cartório aqui em Londrina, ele foi nomeado pelo governo Bolsonaro para ser ouvidor nacional da Anatel, foi sabatinado pelo Senado Federal, aprovado seu nome, ficou como ouvidor nacional da Anatel, e agora aceitou esse nosso desafio, essa missão que eu dei para ele de presidir a Coab, e reformular completamente o sistema habitacional de Londrina, e é isso que ele tem feito. Então, inteligentíssimo. Claro, nós ainda temos outros excelentes quadros no PL que seria muito bom se nós contemplássemos dentro da prefeitura para que o partido cresça. Não é, assim, se você perguntar, Felipe, você precisa que essas pessoas estejam lá para a sua eleição? Irmão, não, mas é o partido. Eu sempre pensei em partido como um grupo. Então, tem pessoas, suplentes de vereadores, por exemplo, que querem continuar na política, que querem se candidatar mais uma vez e que precisam, portanto, estar em algum lugar de destaque para ter
uma visibilidade política. O vice-prefeito, Júnior Santos Juninho, Costa, meu amigo, meu irmão. vai ser candidato, ele disse que depende do partido. Estamos conversando com ele, Vila. Eu adoro o Juninho, você sabe disso, foi vereador junto comigo, sempre junto comigo nas lutas que a gente enfrentava aqui na Câmara de Vereadores, quando eu fiz o Dia Municipal do Nascituro, lembra aquelas galerias todas cheias, da petezada, pessoal... Confusão não faltava. Confusão não faltava. Né? Então o Juninho sempre do meu lado, defendendo os mesmos valores e pautas que eu. Eu adoro o Juninho e estou conversando com ele sobre isso. O partido precisa de bons quadros como candidatos a deputado federal e deputado estadual. Né? Então, estou conversando com o Juninho e vamos alinhar isso nas próximas semanas. Tá certo. Para a gente encerrar, que eu sei que a agenda do Felipe é longa, nós precisamos tirar aqui um estigma, uma dúvida que as pessoas têm até por conta de nomes. Felipe Barros não é demérito nenhum, mas não tem nada a ver com uma outra figura importante do cenário estadual, que é o político Ricardo Barros. A gente precisa falar isso, porque sempre quando eu vou falar, eu falo do Felipe, porque o Felipe é meu amigo, o Felipe, como ele disse, eu cobri a Câmara e ele era vereador, ou seja, nós temos uma história, torço para que ele esteja lá no Senado, porque eu vou ter um senador para ligar, se ele não me atender aí eu vou poder xingar ele. Dá Paula aí, né, Vila? Mas não tem nada a ver, e é importante que a gente entenda isso. Nada contra o Ricardo Barros, mas só para a gente entender essa história, né, Felipe? Não, tem muita gente, exatamente, tem nada a ver. Muita gente se confunde porque, inclusive, o Ricardo Barros foi líder do Bolsonaro na Câmara. Né? Então, eu sou Felipe Barros, eu não tenho qualquer tipo de parentesco com o Ricardo. Né? O Ricardo é de Maringá, eu sou de Londrina, a minha família Barros veio do interior de São Paulo, são pioneiros aqui em Londrina. A minha avó Dirce de Almeida Barros foi uma das fundadoras da Igreja Metodista aqui da cidade de Londrina, veio com seu pai, meu bisavô, o Zico, do interior de São Paulo para cá, ainda na década de 40, então minha família Barros não tem nada a ver com o Ricardo Barros, nem com a Cida Borghetti. Tem gente que acha que eu sou filho, que eu sou sobrinho, que eu sou neto. Não sou parente. Tenho uma boa relação com o Ricardo, com a Cida, com todo mundo, mas não somos parentes. Tá certo. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Se a gente ficar aqui, nós vamos tocar um podcast de 2 horas e a conversa tá boa. Mas eu sei que a sua agenda realmente é grande, você tem muita coisa para fazer. Sucesso e obrigado, espero irmão. contar com você mais vezes aqui, ainda nesse ano, que vai ser um ano corrido, um ano eleitoral, mas quem sabe, e aí você já me prometeu aqui, hein? Eu vou tirar esse corte do Flávio aqui no nosso podcast. Vamos trazer. Eu quero trazer ele para cá, Vila, no próximo mês. E aí eu combino com você de trazer ele para cá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Sucesso. Eu sou um grande admirador do teu trabalho, você sabe disso, sempre fez jornalismo sério. E eu adoro esse formato de podcast, então toda vez que me chamar eu tô aqui. Sucesso sempre. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Gente, finalizando então mais um episódio do nosso podcast, um bate-papo mais uma vez muito legal com Felipe Barros, deputado federal, pré-candidato a senador pelo PL no estado do Paraná. Muito obrigado a todos, até a próxima semana. Continue nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Marcelo Vila TV, você vai ter cortes, vai ter trechos dessa entrevista que é muito bacana, importantes aí, e você vai ter também o episódio inteiro no nosso canal no YouTube, Tá no Pod, no portal tarobá.com.br/podcast. Um grande abraço a todos e até o próximo.